Capítulo 3. Eu ainda era muito jovem na época, tinha me mudado para a Suíça com pouca idade e experiência de vida. Por volta dos meus 14 anos, vivia uma rotina muito diferente dos meus amigos no Brasil daquela época. O estilo de vida europeu abria-se diante da minha juventude inconsequente e curiosa, e eu passava os dias a explorar tudo que o destino colocava no meu caminho, como um menino numa loja de brinquedos. Fui para lá pouco depois da queda de Hitler e da derrota da Alemanha nazista. A Europa florescia novamente, a guerra tornara-se uma realidade distante e o futuro parecia promissor. Haviam festas todas as noites, mesmo com a neve, mesmo depois de uma longa segunda-feira de trabalho e estudos. Mas para mim, o que realmente importava não eram as festas, às quais eu nem poderia participar devido à rigidez imposta a mim, mas sim a história e a vasta cultura da região. Apesar disso, mesmo após 2 anos da minha mudança para a Europa, ainda não havia me acostumado completamente com o frio congelante e com os dias que mais pareciam noites. Eu lembrava com saudades e um aperto no peito dos meus dias quentes e aconchegantes da minha cidade natal, a cidade do Rio de Janeiro. O frio, no entanto, não era a única coisa que me tirava o sono e que me causava uma leve sensação de peso nas costas. Havia algo mais. Era demasiadamente jovem para perceber os sinais sutis que a vida já começava a me mandar. Apenas um garoto no início da sua puberdade, com muitas dúvidas e inseguranças. Era muito cedo, mas no fundo, já sabia que aquela sensação não era algo comum, não parecia que meus amigos passavam pela mesma coisa. Os meus amigos, bem lembrado, vou falar um pouco mais sobre eles. A maioria fazia parte de um grupo de sul-americanos, como eu, que foram mandados para a Europa em busca de melhores condições de ensino e experiência de vida. Todos meninos. Outros tempos aqueles, meninos para um lado, e meninas para o outro. Me lembro de um dia, pouco após o término do ano letivo, quando Zé Carlos e eu andávamos pelas ruas escuras de Zurique em busca de algum lugar para tomarmos uma bebida quente e jogarmos conversa fora. O caminho do nosso alojamento até o centro da cidade não era longo, porém um tanto quanto cansativo, devido ao enorme peso dos casacos, cachecóis e toda a sorte de acessórios para nos proteger do frio implacável. Quando nos aproximávamos de um pub, perto de algumas casas abandonadas e escuras, percebemos uma figura em meio à escuridão e entulhos das residências mal cuidadas. Aproximando-se com cautela, percebi que havia fogo e uma espécie de cama improvisada onde estava deitado um homem na faixa dos 30 anos. Joy, vamos sair daqui, o pub é logo ali na frente e o frio está de matar. Disse Zé Carlos para mim. Eu, porém, estava curioso com a cena à minha frente, não era comum ver mendigos ou pedintes naquela cidade. Após contemplar a cena por alguns instantes e não perceber nenhum movimento do homem deitado, decidi me afastar e seguir rumo ao pub. Porém, quando fiz o movimento para me virar, escuto um chamado. Era o homem. Chamei Zé Carlos e nos aproximamos daquela estranha figura, que logo começou a falar. A princípio o homem pediu por um pouco de comida, disse que estava com muita fome e que não comia nada há dias. Eu não estava muito inclinado a ajudar, queria ouvir a história daquele homem primeiro, então pedi para que ele contasse quem era e o motivo de estar ali. Depois de alguns minutos falando, descobrimos que o homem deitado ali era um ex-soldado que havia lutado na guerra, e que perdera tudo em festas regadas a raparigas e bebidas. Ele então continuou, e percebendo nossa pouca idade, decidiu dar alguns conselhos sobre a vida, e principalmente sobre mulheres. Os primeiros conselhos me pareceram estranhos e desconexos. A impressão que eu tive era de que o homem não falava de mulheres, mas sim de algum ser diferente, com características diferentes das mulheres que eu conhecia. Devido ao seu forte sotaque alemão, sim, ele era um ex-soldado alemão que lutou pela SS e fugiu ao fim dos combates. Não pude entender direito o que ele queria dizer quando se referia às mulheres. Parecia uma palavra diferente, uma palavra que só fui conhecer e entender depois de muitos anos, já de volta ao Brasil. Mulheres. Ele continuou, e tudo para mim ficou confuso. Horas, eu tinha apenas 15 anos. Decidi que deveria parar de dar ouvidos às baboseiras daquele louco e me levantei em retirada.
Antes disso, porém, joguei algumas moedas que não precisaria usar para o homem. Comecei a andar junto com Zé Carlos, mas o homem continuava falando. A última coisa que pude entender me deixou como uma pulga enorme atrás da orelha. Meu jovem, a curva mais bonita de uma mulher é o pinto. A princípio assumi que aquilo tudo era fruto da loucura causada nele pela guerra. Entretanto, aquela frase ficou martelando na minha mente por muito tempo, junto com a sensação estranha que eu já sentia desde o início do meu amadurecimento. Capítulo 4. Naquele tempo, eu era estudante do segundo ano do curso de Direito na tradicional Universidade do Brasil. A ficção nos legou caricaturas e espantalhos do que realmente é o operador das leis. Comumente tido como um sujeito sisudo, moralista e apático, o jurista dos contos em nada se parece com aquilo que vi e vivi em meus anos de estudo. Ter saído de São Paulo em direção ao Rio constituía até aquele momento um dos feitos mais significativos da minha vida juvenil. Ali, junto a meus pares, desenvolvi o gosto pela boêmia, pela vida noturna, pelo álcool e pelo tabaco. Porém, o que julgava eu ser a mais importante descoberta, os calores do leito, mal poderiam resistir ao que depois de uma distinta noite de farra se sucedeu. É verdade que para um inexperiente jovem de 20 anos, não há maior delícia que sentir o aroma cítrico do perfume de uma mulher enquanto esta o aperta fortemente contra seus seios firmes. Os lábios úmidos de uma jovem fortalecem seu corpo e enrijecem seus músculos. A estes prazeres, no entanto, renunciei, embora com relutância, após a fatídica noite. Heitor e os outros haviam me chamado para a festa de despedida dos formandos, a qual ocorreria uma noite antes do meu exame de Direito Constitucional terceiro. Neguei 3 vezes minha presença, mas Heitor disse: será a noite do século. Cedi. O exame poderia esperar, e, embora eu necessitasse muito dessa aprovação, já que meus pais estivessem perdendo o orgulho que tinha de mim julgando tolas e mesquinhas as namoradas eu que arranjava, pensei que ir para o mundo poderia revigorar minha autoestima e um pouco de minhas forças. A verdade é que os desejos carnais enfraquecem o homem. Como escrito sabiamente no Êxodo, o sexo deve ser realizado apenas no matrimônio, para que não dispersemos nossas energias. Mesmo não conseguindo seguir à risca os mandamentos da lei de Deus, esforçava-me para manter uma vida correta. Mal sabia eu que logo encontraria a correção na curva mais bela de uma mulher, o tegrelo. Quando a festa começou, senti uma atmosfera diferente da que presenciara em festas anteriores. Aqui, uma energia positiva que inspirava renovação preenchia o ambiente. Devo confessar que festas jamais me agradaram. Talvez mediante aos exemplos que tive em minhas infância, sempre preferi receber companhias no aconchego do lar, e mais, no aconchego do meu quarto. Maurício e Heitor me trouxeram bebida e cigarros. Embora eu tivesse em mãos o mais fino tabaco da Virgínia, cortado em tiras e conservado com açúcares do Caribe e extrato de menta egípcia, minha atenção se voltava para as mulheres ali presentes. Não todas, é verdade, mas uma delas encheu meu peito com uma doçura fraternal, e fez-me rememorar dos tempos de garoto. Aquela mulher, cujo nome conheço apenas o profissional, assemelhava-se às que meu pai contratava para cuidar dele nas noites de convalescência. Aquela mulher, senti imediatamente, orgulharia meus pais, tiraria um peso das minhas costas e me tornaria um homem transcendente. Tentei de todos os modos estabelecer contato além do visual com aquela mulher distinta. Ela era inacessível, porém. Todos a cercavam e desejavam obter suas graças. Doçura sem par, eu me via preso entre a alegria de descobrir sua tristeza e o tormento de não poder alcançá-la. 11 bebi mais que de costume e adormeci no chão, abaixo das majestosas arcadas da Faculdade de Direito. Minha sensação inicial a respeito daquela noite não poderia estar mais enganada. Como passasse da meia-noite tive de ir a pé, pelas vielas pouco iluminadas, no tempo, entretanto, em que a cidade maravilhosa era ainda segura. Foi aí que me virou de pernas para o ar. Ao me aproximar da Rua do Ouvidor, senti um aroma aprazível, muitíssimo semelhante àquele notado em meu pai após as noites de revigoração. Tal aroma me atraiu um beco escuro, onde pude ver algo que me perturbou durante muitos dias.
Heitor e Milena, a musa da festa, praticando despreocupada e freneticamente as delícias do coito. Mas algo eu não espera. Milena não era uma mulher como as outras. Ela era uma síntese entre os dois tipos básicos de seres humanos. Era algo que transcendia infinitamente o meu entendimento limitado do que é um ser humano. De fato, reconheço hoje que era ela uma mulher superior, a mulher dos novos tempos. Humana ou mulher. No momento descontrolei-me em partir para a lida com Heitor. Não aceitava que seu pênis encostasse em minha amada, ou pior, que o pênis dela o encostasse. Mas, entre um soco e um chute, desferi uma pergunta letal. Heitor, você é mesmo homossexual? Com muito mais sabedoria do que eu poderia imaginar, ele me respondeu. O homem que fode apenas mulheres com buceta é mesquinho e ordinário. O que fode não mulheres é transcendente, o macho alfa da espécie, o homem do futuro. Pediu-me para que o tratasse não como homossexual, mas como um homem distinto, um homem federal.